Bem-vindo ao Teológico. Hoje eu vou responder a seguinte questão. Se antes da queda Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal, como eram responsáveis? Essa é uma excelente questão. Para respondê-la, precisamos lembrar primeiro que as Escrituras Sagradas foram escritas há muito tempo atrás, num contexto muito diferente do nosso e que não foram escritas em português. Elas foram escritas em hebraico, aramaico e grego, e toda tradução gera uma perda de informação. Inclusive, existem palavras nessas línguas que não possuem equivalentes em português. O estudo sério da Bíblia precisa levar em conta o texto original, buscar as posições dos especialistas, se possível, você mesmo buscar o seu próprio conhecimento nessa língua original e também levar em consideração o contexto tanto histórico quanto textual. Para resolver essa questão, então, precisamos entender o que significa conhecimento do bem e do mal no texto. Em português, à primeira vista, pode parecer que é sinônimo de conhecimento do certo e do errado, mas vamos ver o que o contexto nos diz. Existe uma informação importante que a serpente nos dá e que Deus confirma. Em Gênesis 3:22 diz: Então declarou Yahvé Deus, eis que agora o ser humano se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Que tipo de conhecimento é esse que o homem obteve que o fez como um Deus? A onisciência não pode ser, pois pressupõe características que não eram humanas e nem passaram a ser, como a atemporalidade e a onipresença. Conhecimento do certo e do errado, que é o que a pergunta está pressupondo para questionar a questão da responsabilidade, também não pode ser. Porque o que é o conhecimento do certo e do errado, senão o conhecimento das regras? Regras estas que foram claramente reveladas por Deus a Adão e Eva. Então, o que é esse conhecimento do bem e do mal? O conhecimento do bem e do mal da fruta proibida era um conhecimento que eu chamo de moral egocêntrico. Ou seja, Deus não só sabe o que é o certo e o que é o errado, como ele também define o que é o certo e o que é o errado a partir dele. O homem, ao comer do fruto, passa a não ter mais Deus como parâmetro de certo e errado, mas ele se torna o seu próprio parâmetro de certo e errado. Então, concluindo, se antes da queda Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal, como eram responsáveis? Esse conhecimento do bem e do mal não é sinônimo de conhecimento do certo e do errado. Adão e Eva sabiam o que podiam e o que não podiam fazer. Eles são sim responsáveis.